Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast. Eu tô empolgadíssima com esse episódio, porque eu adoro histórias de superação, que pessoas conseguiram transformar a sua realidade, e hoje é puro suco disso. Então, já curte esse vídeo, já encaminha para todo mundo que vocês conhecem. Se inscreva no canal quem não é inscrito, quem já é inscrito, muito obrigada, ajuda a gente demais, demais, demais. Bora lá? Bem-vinda ao Janelas, Nilce. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Nilce, eu falei Nilce. Pode me chamar de Pretinha. Pretinha. Ô, gente, quando falou de Nilce, eu não sabia quem era. Eu já te conhecia como Pretinha. Eu acho que todo mundo te conhece como Pretinha, né? Mas falou de Nilce, eu não sei quem é. Quando eu fui ver, Pretinha. Mas você gosta que chama de Pretinha? Amo. É porque é desde criança, né? É, desde criança. E aí depois minhas netinhas vieram, começaram a me chamar de vovó Pretinha. Ah. E aí pronto, aí não tem jeito. É vovó Pretinha mesmo. É Pretinha mesmo. Nada de Nilce é Pretinha. Pretinha, eu estava falando com você, ela veio comigo no carro agora, né, para a gente gravar. Eu estava falando como que uma cidade tão pequena quanto a nossa, a gente não conhece as histórias das pessoas, né? Verdade. Foi Lília, que trabalha no CAPS adulto aqui em Salinas, que me apresentou sua história e eu não sabia. Eu te conheço desde quando eu era criança e eu não sabia da sua história, dessa história, né, de superação e tudo mais. É incrível, né? Uma cidade desse tamanho a gente ainda não conhece. É verdade. Pretinha. Lília trabalha no CAPS AD. É porque são 3 CAPS, né? Tem o CAPS adulto. Eu pensava que AD era adulto, gente. Não, o CAPS AD é antidrogas, né? Só para dependentes químicos. AD é antidrogas. Isso, aí tem o CAPS adulto e o CAPS infantil. Ela me falou alguma coisa de CAPS adulto. É que você... É o CAPS AD, talvez tenha tido, né? Então tá, mas é tudo CAPS, né? CAPS adulto, CAPS... Tudo faz parte da saúde mental, né? Uhum. E aí cada um é específico numa área. Sim. Pretinha, quando foi que você se envolveu com drogas? Vamos começar assim logo que, né, o negócio é pesado. Na verdade... Hoje você está com 51 anos. Hoje eu estou com 51 anos. Ontem, né? Anteontem, fez 1 ano e 4 meses que eu estou limpa. 1 ano e 4 meses, gente. Não foi fácil. E assim, a gente fala de drogas, você já usou drogas pesadas, mas sim, você começou com o cigarro. Sim, eu comecei com o cigarro. Porque às vezes a gente não acha que o cigarro é uma dependência química, né? Mas no meu caso foi uma coisa assim muito interessante, se é que eu posso dizer assim, porque eu nasci com uma má formação congênita no coração, no ventrículo esquerdo. Eu tinha CIV, que é comunicação intraventricular. Eu já nasci com esse problema. E aí eu tinha dificuldade para brincar com as outras crianças. E quando eu ficava nervosa, minha mãe falava que eu passava muito mal, né? Desde pequena que eu vinha demonstrando esses sintomas. Mas você sentia o quê? Tipo, falta de ar? Eu sentia falta de ar, eu ficava toda roxa, minha mãe fala que eu ficava bem roxinha, né? E aí o médico falou que eu teria que fazer uma cirurgia de coração, que era para tampar esse buraquinho. E aí eu fui para Belo Horizonte para fazer essa cirurgia, para tratar. Fiquei lá mais ou menos uns 9 meses antes da cirurgia. Então, minhas primas, elas fumavam. E elas pegavam e me davam o cigarro. Elas ficavam na porta da casa. Mas elas eram adultas? Adultas. Elas ficavam na porta da casa da minha tia e me davam o cigarro para eu ir no fogão, lá na cozinha, para acender. E nisso eu já comecei, né, colocar na boca, que criança é curiosa. Tá vendo adulto fazendo, deve ser bom, né? Isso, então. E aí eu comecei a fumar desse jeito. E fiquei muito tempo, assim, eu tentava parar, né? Eu ficava um tempo sem fumar, voltava de novo. E toda a vida eu carreguei, sabe, uma culpa por causa disso. Eu ia para a igreja, ficava na igreja um tempo, e depois eu fumava. Eu percebia assim, que as pessoas percebiam que eu tinha fumado, você entendeu? Porque o cheiro do cigarro é muito forte. Então, muito forte, impregna-se nas coisas, né? Mesmo. E aí foi toda essa situação. Então foi desde criança? Foi desde criança mesmo. Nossa Senhora. E álcool? Quando Sem contar que a família do meu pai, né, a maioria morreram por causa de problemas com a bebida. Com álcool. Com álcool? E o álcool, você começou quando? O álcool, eu comecei, assim, foi um dia... Eu tinha ficado 11 anos sem fumar.
11 anos? 11 anos. Muito tempo. E eu já estava no meu segundo relacionamento. Eu ainda não tinha casado com meu marido, né? Porque a gente viveu 9 anos sem casar. E depois que a gente fez um casamento bonito, né? Depois eu vou falar um pouquinho desse casamento. Então, eu quero saber desse casamento também. Me falar dele. Então, aí, um dia, eu cheguei em casa e eu tive uma grande decepção. Eu cheguei em casa e eu vi ele numa situação muito complicada com uma pessoa que me ajudava dentro de casa, entendeu? E, nesse dia, eu fiquei tão desorientada, tão desesperada, que eu fui lá para o posto de Genipapo. Eu fui para lá, eu peguei um mototáxi e fui para lá. Eu fiquei totalmente desestruturada. Nessa época, você não bebia? Não. Uhum. Eu já tinha, assim, experimentado cerveja, Sim. mas eu não bebia, né? Assim, muito, não. E aí, cheguei no posto de Genipapo, voltei a fumar, depois de 11 anos, nesse dia. E aí, eu vi uma pessoa passando com uma cachaça, assim, um copo, com a cachaça. E eu peguei, comprei uma coca, peguei a cachaça e coloquei dentro da coca. E aí, comecei a beber nesse dia. Nossa. E por que posto Genipapo? Por que você foi para lá? É porque, assim, o posto de Genipapo significava muito para mim, porque eu conheci meu marido num posto de combustível, no posto Chimba, lá em Montes Claros, numa carona que ele me deu, né? Ele era caminhoneiro. E aí, a gente sempre ia lá para o posto de Genipapo. Era um lugar, assim, bem significativo para a gente, né? E não sei o que deu na minha cabeça que eu fui parar lá esse dia. E aí foi uma confusão que você nem imagina. Conta. Você nem imagina. Mas então foi nesse dia que você começou Comecei a beber? que eu bebi cachaça mesmo, assim, né? Eu já tinha bebido cerveja, essas coisas. Tá, mas você bebeu esse dia e continuou ou foi só aquele assim, dia lá? Eu bebi, fiquei uns dias assim, bebendo, só que eu nunca mais consegui parar de ter o contato com o álcool, sabe? Eu não bebia a cachaça, né? Mas eu bebia cerveja. Às vezes eu tomava coca com a cachaça, mas assim, eu percebi que daquele dia para cá eu comecei a não conseguir ficar muito tempo sem o álcool. Entendeu? Entendi. Mas e aí, o relacionamento, você resolveu? Resolvi, eu perdoei ele. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Hoje ele é falecido, vai fazer 4 anos. Ele morreu de Covid em 2021. E, assim, perdoei ele. Não, foi de verdade mesmo. Às vezes, eu gosto de Mas comentar... a pessoa que te ajudava em casa se mandou embora? Ai, claro. Ai, aí eu não quis nem saber, né? Eu já mandei na hora, já pus para fora. E foi, assim, foi uma situação que você nem imagina. E aí, para voltar desse posto, eu que estava batendo nele, sabe? Eu estava agredindo ele. O pessoal achou que era ele que estava me agredindo, chamou a polícia. Ele foi te buscar? Ele foi me buscar lá. Não sei como que ele ficou sabendo, ou ele imaginou, né? Que eu gostava muito de ir para lá. E eu lembro que, nossa, foi triste demais. E desse dia para cá, assim, eu comecei a sentir muita tristeza, sabe? Eu comecei a fazer um tratamento com psicólogo e eu lembro que ele falou para mim assim que não era só por causa daquele acontecimento que eu estava daquele jeito. Ele disse que muitas coisas que eu estava carregando de muito tempo, muitos traumas, que foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. E tá, aí você começou a beber. Você voltou a fumar, então, e continuou fumando? Aí continuei fumando. Aí, quando Sara nasceu, minha primeira neta, eu parei de novo, fiquei 4 anos, aí depois voltava de novo a fumar. Caramba. Não conseguia, sabe? Eu realmente precisava de um tratamento, mas eu não tinha consciência disso. E drogas pesadas, você começou a usar quando? Então, eu falo assim, que as coisas não acontecem de uma vez, né? Minha casa é uma casa assim, que eu recebia muitas pessoas. Eu sempre fazia farra, meu marido gostava muito de farra. E aí, em 2016, ele foi para São Paulo, porque ele precisava aposentar, né? E aí ele foi para lá, para arrumar a casa para eu ir depois. E nesse período que eu fiquei sozinha, foi que eu experimentei a cocaína a primeira vez na minha casa. Eu lembro que tinha 4 pessoas sentadas assim, ao redor da mesa, e eles estavam usando na minha frente, e eu morria de medo de cocaína. E, assim, igual eu te falei, nesse período a minha situação já não estava boa, né? Eu já não estava bem. E aí a pessoa foi me oferecendo, eu falei que não, que eu tinha medo, que eu não queria, e, finalmente, eu experimentei. Só que, assim, a gente experimenta
você acha que não tem problema nenhum. Só né? vai experimentar, só essa vez. Só essa vez. Daí a pouco você encontra com os amigos, tem de novo, você quer experimentar mais um pouquinho. Amigos assim, né? Amigos, né? Entre aspas. Então, a partir daí... E seu marido, na época? Ele usava droga? Não. Ele bebia? Ele fumava? Não, meu marido, ele não fumava, ele só bebia a cachaça, assim, né? Mas ele era uma pessoa que ele não prejudicava ninguém quando ele bebia, sabe? Ele bebia, como hoje fala, né? Socialmente. Sim. Ô, Pretinha, você tinha quantos anos quando você experimentou droga a primeira vez? Eu tinha 43 anos de idade. 43 anos. Porque, às vezes, a gente fala assim... Eu acho que o maior medo da gente é a fase da adolescência, que a gente é idiota demais e faz umas coisas dessa, né? E daqui a pouco você fica viciado num trem A curiosidade, acabou. né? E aí eu penso assim, você com idade dessa já tem a impressão de que não, gente, já passou já a fase de preocupação, de, né, de se envolver com essas coisas. E com mais de 40 anos, você foi se envolver com droga. Então, eu falo sempre isso. Alguma coisa estava errada dentro de mim. Alguma coisa estava muito escondida lá dentro, que precisava de atenção, precisava ser tratado, né? E eu não tive essa oportunidade. E quando eu fui para São Paulo, eu morei em Jardinópolis, perto de Ribeirão Preto. Tá, começou a usar lá o pó branco. Seu marido não sabia? Não. Aí, imediatamente, eu fui para lá, para São Paulo. Aí, você começou imediatamente, já foi para lá. Já fui Chegou pra lá, não falou nada com ele? Não falei nada. Assim, porque eu não usava, você não entendeu? vou usar mais, só Eu achava que era só experimentei, que eu não ia usar mais. E aí, lá é que a coisa pegou mesmo. Lá é que eu fui para o fundo do poço mesmo. Lá você teve era mais fácil acesso? Como é que era? Lá era mais fácil acesso e foi assim muito interessante a forma que aconteceu, né? Eu conheci uma pessoa lá, num dia de um passeio, andando na rua, né, de carro, meu carro quebrou. E aí, enquanto o rapaz dava um jeito no carro, eu conheci essa pessoa. E aí essa pessoa foi até minha casa, né, para me ajudar. E nesse dia, no mesmo dia que eu conheci, ela me mostrou um pino de cocaína. E aí começou tudo. Eu já tinha experimentado, eu comecei, né, a ter amizade, me envolver mais com ela, né? E aí foi que eu comecei a usar mais, cada vez mais, porque ela trazia, então comprava, eu não sabia nem onde comprar, depois eu fui descobrir onde que era. E foi terrível, foi triste demais. Mas você usava em casa, seu marido começou a saber? Aí, eu usava em casa e ele descobriu, né? Quando ele descobriu, eu sempre inventava uma história, né? Eu estava me comportando igual um adolescente. É porque começa, né? Assim, você precisa esconder, você começa a contar mentira, né? E vira uma bola de neve. Eu acho que é tudo junto ali, né? É tudo junto. E para piorar, Maiane, foi assim que eu acredito que foi pior, porque esse meu marido era caminhoneiro. Ele viajava, ficava 15, 20 dias viajando. E aí começou a pesar, né, a saudade dos filhos, das minhas netinhas. E eu comecei a perder o sono à noite. Eu comecei a ter muito medo de ficar lá naquela casa sozinha. Eu tinha medo de alguém invadir a casa, me agredir, entendeu? E ali comecei a reviver tudo que eu passei na minha vida, tudo passava na minha cabeça. E eu conseguia amenizar, né, entre aspas, com o uso de droga, com a bebida. Eu comecei a beber mais. Eu não conseguia dormir mais à noite. Eu só dormia durante o dia. Eu só dormia depois que clareava o dia. Eu ficava a noite inteira deitada, rolando, levantava, ia para a cozinha, voltava para o quarto, mas só conseguia dormir quando eu via o dia clarear. Nossa Senhora. Eu falo assim que a gente nunca está livre de que alguma coisa aconteça, né? Independente da idade. Eu tenho uma amiga que o pai dela, eu acho que ele, depois de, sei lá, 70 anos, 80 anos, ele começou a beber, ele não bebia. Depois que ele ficou viúvo, ele ficou muito mal, porque ele perdeu a esposa dele, ele começou a beber de ficar caído na rua. Mas ele virou alcoólatra. E eu falo assim, gente, ninguém está livre de que alguma coisa aconteça, né? Sei lá, você entra numa depressão, alguma coisa, e por uma fraqueza começa a usar uma coisa dessa, e daqui a pouco vira um vício. Então, a gente nunca está livre. No meu caso, assim, e além de tudo isso, eu tinha sofrido um acidente muito grave. Eu fiquei presa nas ferragens. Hoje eu tenho prótese total no quadril, que foi sequela desse acidente.
E aí eu fui afastada da sala de aula, que a coisa que eu mais amava na vida era dar aula de educação religiosa. Eu fazia projetos lá no Elidio Duque, sabe? E era muito legal, eu fazia trabalho voluntário nessa época. Então, quando me afastaram da sala de aula, por causa do acidente, eu já comecei a desenvolver esse processo depressivo. E fui para São Paulo, e longe da família, né? Então, uma coisa foi puxando a outra. Sim. É o emocional, né? O emocional. As coisas vai virando uma bola de neve. Você não cuida quando está pequenininho, né? Exatamente. E aquilo vai virando uma bola de neve. E quando seu marido descobriu, beleza, você inventava história e tal, mas chegou uma hora que não dava mais para enganar, né? Ou você conseguiu enganar ele? Não, ele começou a descobrir, eu fui mudando meu comportamento. A gente começa a mudar demais, né? Eu comecei a pegar coisas dentro de casa, ele deixava o dinheiro para viajar, ele saía, deixava, vamos supor, R$600. Era dinheiro para dar, para chegar e ainda ter mais da metade do dinheiro, né? Assim, que ele deixava tudo em casa. Aí, quando ele chegava, não tinha aquele dinheiro, entendeu? E aí, assim, na época que eu me aposentei, meu salário diminuiu para menos da metade. E que eu me aposentei por invalidez. Aí eu comecei a fazer empréstimos para manter o vício. E o pior de tudo foi que eu fui morar com uma pessoa, né, que usava muito. E assim, eu não quero culpar essa pessoa, não sabe? Não culpar ninguém, porque tem as nossas escolhas, mas na maneira que eu cheguei, né, na situação que eu cheguei, eu fiquei assim, sabe, quase sem ter como escolher. Eu cheguei nesse ponto assim. Eu não conseguia mais fazer, sabe, as minhas escolhas. Assim, eu estava tão presa no uso de droga que eu era agredida. Ela me colocava para a rua, para fora, sabe? Meu marido me buscava na rua, toda machucada, ensanguentada. Ele me levava para casa, cuidava de mim, fazia comida para mim, sabe, me ajudava. Aí, quando passava, eu voltava de novo para aquele, sabe, igual um porquinho voltando para a lama. Minha filha foi me buscar e eu não consegui voltar com ela. E foi uma loucura. Eu olho para trás hoje, eu não sei nem como que eu estou viva aqui. Já teve dias que eu fui jogada numa favela. Eu já acordei assim, um dia numa cama, numa favela, toda assim, barata andando em mim, sabe? Meu Deus, Pretinha. Foi triste mesmo. Mas eu acho que a droga, você não vai conseguindo sair, porque eu acho que deve mudar, sei lá, a química do seu organismo, do seu cérebro, alguma coisa assim. É por isso que é considerado uma doença, né? É uma doença. É por isso. E aí a gente não tem esse entendimento, às vezes a família também não tem. Hoje mesmo, Nayane, eu tenho muito desejo de trabalhar com dependente químico, mas principalmente com a família do dependente químico. Sim. Porque, assim, às vezes as pessoas da minha família queriam me ajudar, mas não sabia como. Ao invés de ajudar, eu piorava a minha situação, entendeu? É porque eu acho que a gente da família parece que fica assim, por que você não para? Parece que é assim, gente. Porque se torna codependente. É complicado demais, meu Deus do céu. E como que era a sua família? Assim? Como que eles reagiam? O que eles faziam? O que eles falavam? Eu fiquei um tempo, uma época, eu fiquei muito tempo sem nem conversar com minha mãe. Eu passei uma boa parte da minha vida carregando uma mágoa muito grande da minha mãe, sabe? É uma história assim, não, porque eu acho interessante eu falar, porque às vezes tem coisas que você vai guardando desde criança e as pessoas falam assim, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, não. E aí isso aconteceu comigo. Minha mãe tinha 5 filhas, todas do mesmo pai e da mesma mãe. E aí, todas lourinha, né, cabelo bom, todo mundo, e eu nasci do segundo casamento dela, do segundo relacionamento. E aí, o que acontece? Ela teve um filho com meu pai, menino, era o único menino que ela ia ter. Com 4 meses, ele morreu. Então, a psicologia explica isso, né? Quando ela engravidou de mim, então, ela criou aquela expectativa, né, que eu seria um menino. Para substituir o outro. Exatamente. E aí nasceu uma menina. E de alguma forma, teve essa rejeição. Inconscientemente, entendeu? Entendi. Então, nessa época que eu estava sobre o uso de droga, e assim, eu não queria voltar para a casa da minha mãe. Eu tinha, sabe, eu falava assim, mas eu vou voltar para lá, vai ser pior, ela vai ficar perturbando minha cabeça, sabe, ficar xingando, falando coisas. Então, eu não queria voltar.
E por isso que eu fiquei, cada vez eu ficava mais presa. Eu não estou colocando a culpa na minha mãe. Eu estou explicando o que passava na minha cabeça, Sim. Entendeu? E o problema disso é que piorava a sua situação Piorava emocional e mais droga. Exatamente. E sua filha, o que ela falava com você? A minha filha, ela tentava, sabe? Ela fazia de tudo. Conversava, Breno, meu genro. Quando eles foram para o Mato Grosso, eu fui para lá. Eu fui para lá para saber como é que eles estavam. O Breno me deu tanta força. Ele ficou eu estava na época da Copa e nós se perdemos até o primeiro tempo do jogo do Brasil e ele me ouvindo, assim, ele ficou uns 45 minutos me ouvindo, eu nunca vou esquecer disso. Eles tentavam de todas as formas me ajudar, entendeu? Mas alguma coisa me prendia, eu não conseguia parar. Eu falava para Zé, meu marido, eu preciso de um tratamento. E aí, só que ele achava que não, ele falava, não, eu não preciso de tratamento não, nega, você mesmo consegue. Ele achava que era só você querer, né? Eu vou parar ele falava assim, exatamente. E aí chegou num ponto que a gente se divorciou. Aquele casamento tão lindo que eu esperei 9 anos. E eu acabei tendo que divorciar, porque ele não estava aguentando mais aquela situação, entendeu? Hoje eu entendo tudo que aconteceu com ele. Caramba. E quando vocês se separaram, você foi para onde? Aí eu fui morar numa casa, né, de uma pessoa que usuária. Usuária. E que eu, igual eu te falei, essa pessoa me agredia muito, me xingava, me chamava de lixo, me batia mesmo, era agressão verbal, física. E no começo eu não conseguia reagir, depois eu comecei a reagir, entendeu? E eu ficava dias e dias assim dentro de casa, só usando droga, bebendo, usando droga. O que você sentia no momento que você estava usando a droga? Tem gente que me pergunta isso. A droga é interessante. Para mim, quando eu usava, eu estava normal, entendeu? Eu precisava daquilo para viver. A hora que acabava, o que estava passando o efeito, me dava um desespero tão grande. É aí onde que a gente começa, né? Pegar coisa em casa, desfazer de objetos, eletrodomésticos, tudo. O desespero que você... Quando você sentiu o desespero de vontade de usar a droga, era de uma vontade de quê? Era emocional ou vontade daquela sensação? Eu não sei te explicar, porque eu sei que eu precisava daquilo para viver. Você entendeu? Eu acho que a pessoa fica assim, a mente fica tão, sei lá, né? Deve mudar alguma coisa na mente da pessoa que você só quer aquilo. Só quer aquilo. A gente não importa com comida, se banho. Eu cheguei a ficar dias sem tomar banho. E foi só a decadência mesmo, até que chegou o pior momento, que foi quando eu fui presa. Você foi presa? Eu fui presa. Você foi presa... Em que situação você foi presa? Olha, eu fui presa... Arrumei tudo para vir embora. Meu marido conseguiu me convencer que seu o melhor... marido, seu ex-marido, no caso. Eu falo marido porque assim, a gente se divorciou, mas a gente continuou se amando. Era um amor muito forte. Ele ainda te ajudava, ele ainda tentava te ajudar. Ele me ajudava, te tentava me ajudar. Ele fazia de tudo para me ajudar. Você não tem noção, sabe, o que ele fez. Ele foi um amigo, ele foi um pai, ele foi um marido, ele foi tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Eu agradeço muito a Deus por ele, senão eu não estaria nem aqui hoje para contar essa história. Aí você decidiu que você ia vir embora. Ele me convenceu, ele falou, nega, você fica lá perto dos seus filhos, perto de suas netas. E ele tinha muito desejo que eu melhorasse, porque a vontade dele era se reconciliar comigo. Mas da maneira que eu estava, não tinha condições, né, de continuar. Só que ele não sabia que quando eu vinha, antes de acontecer a prisão, eu comecei a trazer assim, os pinos de cocaína no meu bolso. Eu vinha usando na estrada. Aí eu chegava aqui, aí eu comecei a descobrir. Fulano de tal, que era sua amiga, que é sua amiga, usa também, que antes usava, mas eu não sabia, entendeu? E aí eu trazia o que ficava no bolso, assim, que sobrava, eu usava com minhas amigas, dentro de casa. Eu dava para elas, eu não estava vendendo, sabe? Nunca aconteceu isso. E aí, nesse dia, né, essa pessoa que eu estava morando foi e falou para mim, né? Eu falei assim, eu quero para me levar, porque lá em Salinas, lá não tem, eu não sei onde comprar droga lá. Eu não sabia realmente, e com certeza era mais caro, né? E aí ela foi e arrumou para mim, um pacote assim, sabe? De pino, de cocaína, tudo quanto é cor que você pensava. Foi assim que aconteceu. E aí, dinheiro para pagar isso era o dinheiro que você recebia da sua
Você é aposentada? Eu gastava meu salário, eu vendia minhas coisas, eu fazia empréstimo de banco. Até hoje eu estou com um monte de empréstimo de banco, porque foi assim, sabe, remontando. É um enrolo total. Mas, e aí ela me deu essas drogas, ela me deu. Ela não me vendeu, ela me deu para trazer. Ela vendia, então, né? Então, aí que porque tá. para ter desse tanto... Ó, eu vou ser bem sincera. Quando eu conheci ela só usava. Mas aí, ela teve uma época que ela começou a vender, e eu me ajoelhei nos pés dela e falei, pelo amor de Deus, não faz isso, entendeu? E ela me deu essa droga para trazer, para eu poder vir, porque senão eu não vinha embora. Ela também queria que você viesse. Eu acredito que sim, né? Depois que passa o tempo, assim, você vai entendendo certas que antes coisas, você né? nem raciocinava direito também, né? Que a cabeça era tão... Não. Hoje você entende, Hoje você eu tem entendo, entendimento hoje eu das coisas. tenho entendimento de tudo que aconteceu comigo. Então, você acha que ela queria que você... Eu acredito. Tem gente que até fala que pode ter sido essa mesma pessoa que me denunciou, né? Já me falaram isso várias vezes, mas eu prefiro nem pensar nisso, sabe, Maiane? Porque hoje eu olho para trás e eu vejo que esse desvio de eu ter ido para a cadeia não foi de todo mal, não. Porque se eu tivesse chegado aqui em Salinas com essa droga, eu teria usado até morrer. Entendeu? Verdade. Então, hoje eu olho com outros olhos. Então, você pegou o pacote de pinos e veio. Eu lembro que eu coloquei numa caixa, porque eu estava trazendo algumas coisas, né, de mudança para cá. E, por um momento, eu falo que a intuição, a gente tem que ouvir a intuição, que a intuição é a voz de Deus na gente, né? Por um momento, eu desisti de trazer. Eu peguei tudo, tirei tudo, e não ia trazer mais. E escondi em algum lugar lá. Não lembro onde que eu coloquei. Só que depois eu voltei atrás. Sabe por quê? Eu estava vindo de dias usando. Entendeu? Eu não tinha equilíbrio para tomar essa decisão. E, na minha cabeça, aquelas seriam as últimas. A droga faz isso com a gente. Só mais essa, só hoje. Mais essa, é só hoje, é só dessa vez. Chegar lá, eu vou estar perto das crianças. Só que, infelizmente, né? Só que eu estava desconfiada que estava tendo alguma coisa errada na hora que eu cheguei na rodoviária. Eu acredito que os policiais estavam me investigando pelo fato que eu ia muitas vezes lá na biqueira, né, que a gente chama, lá em São Paulo, eu ia muitas vezes lá comprar droga. Eu ia lá com R$10, às vezes eu tinha R$10, eu ia lá e comprava um pino. Aí eu queria mais, eu vendia alguma coisa, ou eu arrumava o dinheiro e ia lá e comprava 2. Eu era assim. Você então, já chegou eu ia a muitas roubar vezes. Pra... Cheguei, não assim de gente de fora, né? Mas de pessoas da minha família, meu marido. Eu já cheguei a roubar. E eu vou falar uma coisa aqui que é doloroso. Eu já até pedi perdão para ela. Mas teve um dia que eu roubei da minha filha. Meu Deus. É interessante isso, assim. É triste. É triste demais falar isso, mas foi a realidade de onde que eu cheguei. Eu, Ednilson, em sã consciência, jamais eu faria isso. Mas é assim, o vício, né? Para você alimentar o vício, você vai fazer qualquer coisa. Vai chegar um momento que você vai fazer qualquer coisa, né? Se você não tem dinheiro, se você não tem nada para vender, você vai pegar de alguém para vender, né? Tem pessoas que falam que a droga é a doença do ainda. Eu ainda não roubei, mas eu vou roubar. Eu ainda não matei, mas eu vou matar. Sim. Entendeu? Então, é se grave. Se precisar, a pessoa... Vai acontecer. Sabe, você perde, sabe, a noção de quem perdendo você o controle, é. Né? Perdendo o controle. De tudo mesmo. Chega um momento que a droga é que te controla, né? Exatamente. No começo, você controla. Você está controlando. Estou controlando. Mas depois é ela que te controla. Ela que comanda tudo. E assim, eu lembro... E aí você chegou lá, na rodoviária. Cheguei na rodoviária, eu percebi que tinha coisa diferente, o ônibus era diferente. Eu falei com meu marido, falei, está acontecendo alguma coisa estranha? Você falou? Falei, eu não vou. Ele não está acontecendo nada, não, negas. Mas ele não sabia que eu estava com a droga, entendeu? Se ele soubesse, ele não teria deixado. Sim. Né? E aí eu percebi, o ônibus era diferente, parou no posto lá que tem na saída de Jardinópolis, né? De Ribeirão, na saída de Ribeirão Preto. E parou lá. E aí eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu falei assim, cadê o ônibus? Aí Zé falou assim, foi lavar o banheiro. Eu falei, isso está errado, tem alguma coisa errada. Entendeu? Eu fui percebendo. E aí, no trajeto, aí eu fui apertando. Eu percebia que tinha gente na minha frente com o celular. Aí eu ficava assim com o celular, entendeu? E quando eu fazia assim, a pessoa abaixava. Meu Deus. Entendeu? E foi terrível, foi terrível. Aí, quando eu percebi,
assim, sabe? Que tinha policiais, que estava acontecendo uma coisa errada, eu comecei a entrar em pânico. E que horas que eles te abordaram? Eu parei em Araxá para jantar. E, na hora que eu estava jantando, eu percebi um senhor me olhando assim, bem diferente, que era policial. Depois eu até vi ele na delegacia. Uhum. E aí tinha um rapaz daqui de Salinas. E aí eu comecei a conversar com esse rapaz. E eu não sei, sabe, se esse rapaz sabia de alguma coisa. Porque eu falei com ele, você não está percebendo nada estranho, não? Ele falou, não, isso é coisa de sua cabeça. Falou, dê jeito para mim. Mas eu estava drogada, Maiana. Eu estava drogada. Assim, eu estava sem controle. Qualquer pessoa que me visse, inclusive no dia da minha audiência, o policial falou. O advogado perguntou assim, ela estava com sintomas que tinha usado droga? E aí o policial falou, ela estava drogada. Então, assim, eu achava uma coisa, eu percebia, mas, ao mesmo tempo, eu ficava achando que poderia ser por causa da droga, né? É porque também, assim, você já estava com medo que você estava levando droga. Você já estava sob efeito de droga, que daqui a pouco estava alucinando um pouquinho, né? Viu uma coisa que realmente era alguma coisa, mas já fantasiava mais um pouco, né? Talvez era uma mistura de tudo ali, né? E aí chegou num ponto, aí nós voltamos para o ônibus, né? Depois de Araxá. E aí eu queria sair, eu comecei a passar mal, assim, dentro do ônibus, e comecei a desesperar lá. E quando eles trocaram de lugar, eles não deixavam eu voltar para o mesmo lugar, entendeu? Até que chegou num momento que o ônibus parou na estrada e os policiais, né, estavam lá esperando, a Polícia Rodoviária Federal, né? Eles entraram no ônibus, pediram para você descer? Como é que foi? Pediram para descer, e aí, na hora... Pediram só para você descer? Pediram só para mim descer. Aí eu desci, e aí eles me abordaram, né? E já falaram assim, que eu estava presa. Menina, foi desesperador. Mas eles abriram suas coisas, procuraram? Abriram, só que na hora eu não vi, né? Na estrada, assim, eu não vi. Eles me levaram primeiro no hospital, porque eu estava passando muito mal, o coração disparou, né? Já tem problema. E no hospital eu fui medicada, depois eles me levaram para a delegacia. E aí lá na delegacia foi terrível, né? Assim, eles não me agrediram. Tem pessoas que chegam na prisão, falam que é agredida, tem policiais que cortam o cabelo, entendeu? Eu já vi várias chegar lá com a mão machucada, o pé machucado. Mas eles não me agrediram. Eles me perguntavam as coisas. Eu queria fazer, tipo assim, não falar, porque eu estava sem um advogado. Aí eu tive direito de uma ligação. Aí eu liguei para o meu marido. E foi aquele desespero. Passei a noite na cadeia, na delegacia. Nessa época de usar muita droga, assim, você tinha perdido peso? Você perdeu peso? Eu perdi muito peso. Porque eu conheço gente que começou a usar muita droga, perdeu muito peso, nem comer não come. Não come, não. A cocaína tira totalmente a fome e o sono, né? Nossa. Eu perdi peso. E aí você foi para a delegacia? Aí passei a noite na delegacia, né? E o que seu marido fez? Ele não pôde me ver, porque e aí que eu fui para Patrocínio, eu fiquei presa em Patrocínio. No outro dia, que eles me levaram para a penitenciária. E foi assim, o pior pesadelo da minha vida. Então, você foi presa como tráfico de droga? Tráfico, eu fui presa por tráfico. Porque assim, a quantidade que eu estava portando, não tinha como não dar tráfico. E assim, eu louvo muito a Deus, demorou 7 meses e 20 dias, até que né, entre o dia que eu fui presa até o dia que eu saí. E eu saí como usuária. Não tinha prova que me associava ao tráfico. Tinha a droga, mas assim, toda a história que eu tinha para contar era verdadeira, sabe? Eu fiquei 15 dias antes da audiência, pedindo a Deus, orando, sabe? Pedindo a Deus para que mostrasse a verdade, que eu queria pagar só pelo que eu fiz. Então, eu acredito que por isso que demorou 7 meses e 20 dias, porque eu não estava certa, eu estava errada, eu estava portando a droga. Sim. Por mais que era para mim, né? Mas se tivesse dado tráfico mesmo na audiência, eu não fui sentenciada nem nada. Entendeu? Esse período foi então, só... Então, você foi presa. Como é que foi para você entrar dentro da penitenciária? Olha, eu vou falar para você uma coisa. É uma experiência desesperadora. Porque eu não estava acostumada, né, com assim,
Tem pessoas que, às vezes, estão no tráfico há muito tempo, ou estão no crime, de alguma forma, já conhece um pouco como que é, entendeu? Como que é, sabe que uma hora pode acontecer. Mas, na minha cabeça, não. Isso nunca ia acontecer comigo. Então, quando eu me lembro que no dia que eu cheguei lá, eu fiquei com tanto medo, assim... eles me colocaram para dentro da cela, e a moça lá, ela já me pediu logo meu chinelo, ela já queria meu chinelo. E, assim, tinha quantas mulheres lá dentro? Mais ou menos assim. No dia mesmo, eu acho que tinha umas 7. Só que lá já chegou a ter 15. Tinha 7 mulheres lá dentro, cela. Você entrou lá para dentro. Entrei. Me dá seu chinelo aí, quero seu chinelo. Já falou assim, me dá seu chinelo, vamos trocar o chinelo aqui, eu te dou isso. Aí eu só fiz assim com o chinelo, já entreguei logo. Toma. Mas, assim, foi terrível. Hoje Maiane, eu olho, tem coisa que eu dou risada, sabe, dessa época. Hoje eu consigo rir. Assim, naquele momento coisas. Foi desesperador, né? Foi desesperador. E como é que foi, assim, dormir? A primeira noite que você passou lá, nem dormiu? Acordada? Não dorme. E eu estava ainda sob efeito de droga. Até que passou, que a ficha foi cair, eu acho que demorou, assim, quase uma semana mesmo. Que eu fui entender que eu estava na cadeia. E quando caiu a ficha? Aí vou falar com você, é muito desesperador. Meu Deus, foi muito triste. Eu lembrava de minhas netinhas. Nossa. Porque eu tinha acabado antes de ser presa, eu tinha acabado de falar com elas por chamada de vídeo. E Laurinha era bem pequenininha e Sara já estava maiorzinha. E elas duas brigando para ver quem que ia dormir do meu lado na cama no outro dia. Oh, Jesus. Sabe? Inclusive, quando eu estava presa, a pior parte era quando eu lembrava disso. Isso aí pesou na minha cabeça. Eu nem conseguia ouvir. Tinha aquela música Raridade, Sara cantava. Eu lembrava de Sara cantando aquela música. E eu ficava desesperada. Meu Deus do céu, eu não desejo isso para ninguém. E você lá dentro, você conseguiu falar com sua família? Como é que foi? Lá foi muito difícil, porque, como é longe, né? 20 dias depois, Priscila foi me visitar. E essa visita foi uma grande prova de amor, sabe? Eu fiz até uma poesia que vai estar no meu livro também, agradecendo, que chama Gratidão. Fiz essa poesia para ela. Acho que tem umas 3 poesias para ela, e só tem uma para o meu filho. E aí, assim, no dia da visita, eu olhei assim pela porta da cela, né? Pelas grades, assim. E aí eu vi ela na outra sala, eu a vi, e ela já estava chorando antes de me ver. Nossa. E aí eu olhei para as colegas, eu falei assim, minha filha está ali, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, que a gente só fica sabendo na hora, né, quem vai visitar a gente. E aí, a hora que ela entrou, eu estava de costas, inclusive, o que piorou muito a situação do meu quadril, eu não tinha colocado prótese ainda. Eu estava de costas, né, com as pernas cruzadas, que tem o procedimento correto, né? E elas abrem a porta e a pessoa entra e elas fecham imediatamente. E eu estava de costas. E ela entrou e veio me pegando assim, me abraçou aqui assim, falando no meu ouvido assim, a senhora não está sozinha, mãe. Eu te amo. Eu nunca vou esquecer isso. E ela foi me levantando, e na hora de ir embora, e aí ela levou comida da minha sogra, a mãe do meu primeiro marido, que eu amo, Dona Lua. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu não posso começar a falar muito, senão você vai chorar. Vai começar as duas, que eu já estou aqui, ó. Eu tô pensando uma coisa feliz aqui para não chorar. E aí ela levou comida de Dona Lua para mim, que eu falo que foi a melhor comida que eu já comi na minha vida. Não tem uma pessoa... Para mim, é a melhor pessoa do mundo. Deus colocou anjos na minha vida, Maiana. São tantos anjos que eu fiz uma poesia chamada Anjos, que é para todos esses anjos. E ela levou essa comida, ela levou as coisas, e ela ficava chorando, ela chorava e conversava, chorava e conversava. Ela foi me visitar 2 vezes. E o difícil foi na hora de ir embora. Nossa. Você se coloca no lugar de uma filha, deixando a mãe dentro de uma cadeia, sem saber o que vai acontecer, quando que vai poder ver de novo. E eu lembro que parecia que ela queria me pegar e colocar assim dentro dela, escondido. No bolso, escondidinha, a gente chamando, vamos, tá na hora. E ela segurava na minha mão. Foi muito forte tudo aquilo. Tudo mesmo. Nossa Senhora. Muito forte. Eu apanhei lá dentro. Você apanhou lá? Apanhei. Ela, assim, na cadeia, tudo é muito, muito louco, assim. Na mesma hora que está tudo bem, que uma lá gosta de você, ela já fecha a cara. Porque assim, na cadeia não tem nada, né? Então, as pessoas, elas
sei lá, dá uma Cria coisas na cabeça, coisas, assim, né? uma quer mandar mais que a outra. Eu fiquei presa com pessoas que estavam cumprindo pena por latrocínio. Nossa Senhora. 40 anos de prisão, sabe? Homicídios, vários, tráfico era o que mais tinha, né? Caramba. E assim, o que eu acho muito errado hoje no sistema prisional, porque é uma escola do crime. Como é que coloca uma pessoa assim? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu nunca tinha sido presa. Aí já coloca numa cela com aquele, né, pessoas que já estavam sentenciadas e elas contavam os crimes delas assim à noite. Aí que eu não dormia mesmo, eu já não dormia antes, aí lá que eu não conseguia dormir. Que medo. E como é que foi esse caso aí? Quem que tretou com, sei lá, por quê? Foi por causa de cigarro, né? Eu lembro que foi por causa de cigarro. Estava sumindo um cigarro meu e eu peguei, comentei que estava sumindo. Uhum. Aí a moça achou que eu estava falando que era ela. Ah, você está falando que é eu, querida. Aí juntou umas duas lá e começou a pôr fogo. Menina, assim... Como assim pôr fogo? Depois eu pôr fogo no cigarro. Não, mas não é difícil também, não. Ai, que medo. Eu sei que elas fizeram assim, de repente, essa menina do chinelo, é uma menina que eu tenho ela no meu livro, porque numa oração que eu fiz, e ela me ajudou a terminar essa oração. Ela foi a que mais me agrediu. Ela teve um filho com 13 anos, ela cresceu em um lugar de prostituição. A mãe dela ficou presa na mesma cela 1 que ela ficou. Caramba! Então, assim, aos 18 anos, ela foi presa, já que ela era dona de uma biqueira já. De um ponto de droga. Uhum. Ela já era dona, com 18 anos de idade. E aí, essa menina, ela juntou com as outras, e uma puxou meu cabelo e me colocou sentada no vaso, né, que tem na cela, e bateram minha cabeça na parede, bateram o chinelo assim no meu rosto. E enquanto umas batiam, a outra ficava na frente, na porta da cela, com o som ligado e cantando e falando bem alto, que é para a gente não ouvir. Meu Deus! E aí, para piorar tudo, quando terminou, que elas me tiraram de lá, aí elas me doparam para eu dormir o resto do dia e não contar, e para elas não verem as marcas que ficaram. E aí falaram para mim que se eu contasse, que elas me matavam. Meu Deus, e foi desse Jesus jeito. amado. E aí, no outro dia, essa menina que eu te falei... Que foi a que mais bateu. Ela chegou assim, eu ficava no colchão, né? Eu fiquei dormindo no colchão muito tempo. Eu fazia ofício, pedia, eu explicava que eu não podia por causa do meu problema no quadril, mas não adiantou nada. Ela veio assim no meu colchão e me pediu perdão de joelho. Eles me colocaram lá, apelido de sandalinha. Mas não me pergunta por quê, não, viu? Por quê? Foi uma longa história. Eu me colocaram lá, porque eu falei um dia, brinquei lá, falei sandalinha, e aí ficou sandalinha. Uhum. A menina que chama Messia, né? Ela colocou, sandalinha. Agora, aí começou a me chamar de sandalinha. Mas por que ela te pediu perdão? Ela pediu perdão porque, assim, é igual eu te falei, quando a gente está naquele lugar ali, é tanta coisa, sabe? A pressão é muito grande. Não sei explicar. Eu sei que ela pediu perdão e eu perdoei de coração mesmo, sabe? Eu lembro dela direto, com carinho mesmo, essa menina, por mais que aconteça. Mas não foi só ela que me agrediu, foram as outras também. Mas a que pediu perdão primeiro, assim, foi ela. E, assim, Maiana, interessante a prisão. Quando eu vou em algum lugar fazer palestras, tem lugar que eu dou oportunidade para as pessoas me fazerem pergunta. E, geralmente, eles querem saber como que é lá dentro de uma cadeia. Eles me fazem muitas perguntas como que é. E eu vou te falar uma coisa. Nesse lugar que eu fiquei, eu vi droga lá dentro. Entendeu? Eu vi droga entrar. São tantas coisas que acontecem ali, sabe? Não tem nem como explicar. Mas, assim, uma das coisas que eu sofria muito lá é porque... lá, assim, quem tem maior pena tem mais domínio sobre as outras. Mais autoridade. Entendeu? Eu vou morar aqui pro resto da minha vida, é o que mando. Tipo assim, né? Exatamente. E aí tem a lei da selva lá, a lei da sobrevivência. Né? Então, lá você só podia ter tantas calcinhas, tanto sabonete, não sei o quê, sabe? E aí, às vezes, a gente tem que trocar entre elas. E tudo lá é pago, tudo é pago. Não tem nada assim de graça, não. Você tem que trocar, né? A gente fala pagar, mas é trocar. Uhum. E quando eu fui começar a escrever meu livro...
Antes disso, do seu livro, você falou que já viu droga entrar, mas você usava droga lá dentro? Não usei, não. Você não usou droga lá dentro? O cigarro a gente fumava, né? Mas quem sou eu? Nem se eu quisesse eu ia conseguir, porque é assim, é igual eu tô te falando, é quem tem mais autoridade. Sim, para você não ia sobrar mesmo. Não, né? se fosse eu teria que pagar muito caro, entendeu? Não teria nem se eu quisesse. Sim. Então, graças a Deus, você não podia pagar. Não tinha como. Então, os 7 meses que você ficou lá, você ficou só com cigarro? Sim. Aí eu teve uma época até que eu fiquei sem cigarro, mas aí depois eu não consegui, porque né, muita gente fumando ali junto. A pressão é muito grande. Né? Tá, então tudo lá é pago. Aí foi lá dentro que você começou a escrever seu livro? Foi. E aí, eu comecei a escrever meu livro no dia de Natal, de 2018, 25 de dezembro de 2018. Teve o almoço foi um pouquinho melhor. E eu tinha sido presa em novembro, né? Dia 23 de novembro, então já tinha um mês, mais ou menos, que eu estava lá. Então, depois do almoço, eu vi as meninas assim chorando, cada uma no seu canto, né? E eu sentada lá no meu colchão. Aí eu fiquei pensando assim, me deu aquela vontade de chorar, mas eu falei, se eu chorar agora, eu vou desabar. Né? Não vou aguentar, não vou suportar isso aqui. E aí eu comecei a pedir à menina uma folha. Ela falou comigo assim, a folha que ninguém dá, não, tem que pagar, você tem que me dar seu doce, a sua fruta. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, uma folha. Uma folha de papel? Uma folha de papel e uma caneta também emprestada, né? Não tem nada de emprestar, não. Não, mas ela me emprestou, assim, sabe, no primeiro dia. Foi até, assim, né, isso é difícil, é raro de acontecer. Mas depois eu tive que ficar pagando por minhas frutas, meus doces, para escrever meu livro. Foi assim, até que as agentes, elas começaram a ver, né, que eu estava mandando poesia, falando nas cartas que eu estava escrevendo no livro. Aí elas começaram a me doar papel, caderno e caneta. Antes de tudo isso acontecer, você escrevia antes alguma coisa, fazia poemas? Eu sempre gostei de escrever. Eu já escrevi cada coisa linda. A primeira poesia eu escrevi quando eu estava na 4ª série, que eu fiz para minha mãe. Minha mãe ama essa poesia. Ela vinha falando para eu repetir essa poesia para ela. Eu sempre gostei, fiz um diário quando eu estava grávida de Priscila, mas assim, eu nunca levei adiante, né? Então, lá, diz que quando vai para a cadeia, você vira pastor, você vira pintor. Eu virei escritora. Oh, Jesus! E aí foi uma forma, sabe, Maiane, de me segurar, de me equilibrar, porque eu vou falar para você. Um escape, né? Assim. Um escape. E aí eu não fazia, eu ficava só... Eu fazia crochê e escrevia. Mas você já fazia crochê antes ou você aprendeu lá? Fazia crochê antes. Inclusive, essa moça que eu te falei do chinelo, eu sempre lembro dela. A moça do chinelo? A moça do chinelo. Ela falou comigo assim, ô sandalinha. ou era sandalinha, então Dona Preta. Dona Preta, a senhora sabe fazer crochê? Eu falei, sei. Aí ela falou assim, você sabe fazer roupa? Eu falei, roupa eu nunca fiz, não. Mas se tiver amostra, eu faço. Aí eu comecei a fazer cropped, sabe, shortinho. E foi muito bom, porque eu fumava, não tinha nada. Não tinha cigarro, não tinha nada. E foi onde que eu consegui me manter, né, lá dentro. E foi através do crochê. E aí eu ensinava para as meninas que queriam aprender. Mas você Mas ensinava de graça? Não, de graça. Eu não cobrava, você acredita? Para ensinar, eu não cobrava. Eu alfabetizei uma aluna lá, uma presa, uma detenta, né? Caramba. Eu alfabetizei lá. Até ela saiu, não deu para continuar, mas enquanto a gente estava lá, eu consegui fazer. Eu fiz um caderno de música evangélica, deixei lá dentro da cela. Eu escrevia ofícios. Eu falo assim, Maiane, que Deus ele não me abandonou em nenhum momento. E a gente carrega a essência da gente. Eu estava machucada, estava suja, né? Por fora estava suja, por dentro também estava ferida. Mas a essência de Deus estava ali dentro, o tempo todo comigo. Então, assim, o que eu podia fazer, eu fazia. Tinha pessoas lá que estavam precisando de uma audiência, de alguma coisa. Eu fazia ofício, aí mandava, dava certo, entendeu? Eu não cobrava. Aí, de vez em quando, eu mandava uma maçã para mim, entendeu? Uma maçã, gente. Mandava uma maçã. Mas você começou a ser mais respeitada depois disso? Que você começou... Comecei assim, a ser mais respeitada. Elas riam de mim quando eu falava que eu era professora, quando eu cheguei lá. Elas riam, elas não acreditavam. É porque a gente vê assim, às vezes você vê um filme, né? Todo mundo que chega lá é inocente, né? É. Ah, eu era professora, professora, tipo assim, né? Tipo isso. E eu falava, elas riam, mas depois elas foram vendo que realmente eu era professora.
E comecei a fazer o que eu podia fazer, sabe, para ajudar ali dentro, eu fazia. Era uma forma de sobreviver também, né? Que cada um ali se virava como podia. Entendeu? E ali, o que passava na sua cabeça assim, sobre o seu futuro? O que você pensava? Às vezes eu achava que eu ia morrer lá dentro, que eu ia ficar ali. Sério? Eu ficava, mas às vezes vinha a esperança, sabe? Eu recebia cartas de minha família. Eu recebi uma carta de minha mãe uma vez, que minha mãe falou que teve como é que fala, meu Deus? Não é visão, não. É tipo Uma revelação. Uma revelação. Que falava assim, que Deus ia abrir a porta da caverna, que não ia ser todos que iam sair de lá de dentro, mas só aqueles que fossem chamados pelo nome. Mas que bom, então, que sua família assim, Sim. não soltou sua mão, né? Não, hora nenhuma. Breno mandou um recadinho assim para mim, sabe? Um pedacinho lá. Meu menino mandou lá assim, e aí, Dinas, que meu menino me chama de Dinas. Seu filho? E aí, Dinas, como é que tá aí na cadeia? KKKK, desse Meu jeito. Deus Breno do céu. também falou desse jeito. Aham. E assim, aí essas coisas me inspiravam a fazer poesia, entendeu? A primeira poesia que eu fiz foi um dia. Tinha uns 3 meses que eu estava presa. Já estava escrevendo um livro, né? Mas eu não tinha escrito nenhuma poesia, não. E eu estava na porta da cela e eu senti um cheiro muito ruim. E aí eu falei para as meninas, mas que cheiro ruim é esse? Elas falaram assim, a comida que você come todo dia. Eu falei, eu não acredito que o que nós estamos comendo é isso. Aí ela falou, é. Aí eu comecei a pensar como que é importante o cheiro das coisas, né? Tanto o cheiro bom como o cheiro ruim, né? E eu já tinha tempo que não sentia cheiro, mas porque estava bem comprometido, né? E aí eu comecei a pensar nisso tudo, lembrei de minhas netinhas quando nasceram, aquele cheirinho de neném. Lembrei de Priscila falando do perfume, que ela falava que a insensatez do Boticário hoje em dia não existe mais. Ela falava que tinha cheiro de mãe, que eu usava quando ela era criança. E aí surgiu a primeira poesia, chamada Cheiro de Netas. E foi assim, acontecia alguma coisa, eu transformava... Era uma inspiração. Era a minha inspiração. E o livro você foi escrevendo. E aí eu fui escrevendo. Então, os 7 meses que você ficou lá, 6, né? Você começou um mês depois, você ficou escrevendo. A maior parte do tempo eu fiquei escrevendo. E eu tive um infarto quando eu estava presa. Um infarto. Eu tive um infarto. Mas, assim, do nada aconteceu alguma coisa? Você ficou muito sob pressão? Ou... Não, eu fiquei sem a medicação. Eu fiquei sem os remédios que eu tinha que tomar, né, de uso contínuo do coração. Apesar que eu também não estava tomando lá fora, sabe? E é interessante que a hora a bomba vai explodir, né? E eu fiquei pedindo... Quando a gente vai voltando ao normal, vai melhorando, né? Do efeito da substância, aí eu comecei a inchar, comecei a pensar, a sentir dor. E eu falava para eles, eu tenho problema de coração, eu tenho que tomar medicação. E eles achavam que era mentira. Eles não acreditam na gente, não. E demorou demais para poder me levar no cardiologista. Aí, quando levou, eles passaram outros medicamentos e eu continuei mal, sabe? Foi tanta coisa que você não imagina. E aí, um dia, eu sofri esse infarto lá dentro. Eu comecei a passar muito mal, pedi ajuda. A gente veio e falou para mim assim, eu vou te atender, mas se você não estiver passando mal, eu vou te comunicar. Comunicar é o castigo, né? Ela foi, quando ela viu, aí colocou o aparelhinho assim, né? E falou que estava muito alto os batimentos cardíacos, a saturação, não sei o quê, um monte de coisa. E chamou o enfermeiro. E aí eles me levaram para o hospital, na ambulância. E eu fui curada desse infarto. Eu fui curada. Não ficou sequela? Não, eu cheguei lá passando muito mal. Na hora da pré-consulta, constatou que era um infarto. Os sintomas todos eram de um infarto. Antes da médica me atender, aí eu sentia assim, um alívio, como se, quando você está com muito calor, você entra debaixo de um chuveiro, assim, aquela água fresquinha, a sensação foi essa. E aí eu falei com o agente lá, eu falei, senhor Wendel, o senhor acredita em milagres? Ele falou, eu acredito. Eu falei, por quê? Eu falei, porque está acontecendo um milagre aqui, diante de vocês. Estava ele e uma moça, né? Com a gente. Aí eu já falei para você ficar calada, que você está infartando, você não pode ficar conversando, economiza oxigênio, Ednilson. Dona Ednilson, que eles falavam desse jeito.
Aí, quando ele olhou, ele falou, é mesmo, tá melhorando. Ele tá, ó, não abaixa isso agora não, você não melhora agora não, que eu tenho que justificar, que eu tenho que pedir da ambulância. E eu voltei para a penitenciária e no dia seguinte eu fiz uma poesia linda chamada O Milagre Sou Eu. Gente, no final eu vou falar para você. Tá, tudo para você era inspiração, Era né? inspiração. Voltando, você não sentiu o seu período de abstinência assim dentro da penitenciária não foi muito pesado, não? Foi, mas só que aí eles dão muita medicação, né, pra gente. Eles dão remédio pra gente dormir. E por mais que você não dorme, aquele sono bom, mas, né, dá uma aliviada nos sintomas. Tá. Doce, eles sempre dão doce também, né, que ajuda. É por isso que tem gente que acaba comendo muito doce depois, que acha que muda o foco, né? Aí começa a comer doce ou comer outra coisa, né? Muda o foco. Mas eu tinha pesadelos, assim, tinha hora que eu acordava gritando, assim, as meninas me acordavam porque eu estava gritando demais. Nossa. Eu não sei se tem a ver, né? Mas eu acredito que deve ter, sim. Ah, com certeza, né? Tem alguma coisa. E você teve acompanhamento psicológico dentro da penitenciária? Interessante. Eu já vou falar de outra poesia. Tem uma poesia que eu fiz que foi depois da primeira vez que eu fui no psicólogo. Essa poesia é muito interessante. Ele me chamou. É muito assim, é precário demais a assistência lá, mas teve, né? E ele me chamou e me falou para mim assim: eu quero que você me fale 2 coisas da sua vida. 2 acontecimentos assim marcantes da sua vida quando você era criança. E aí eu fui e falei para ele 2 coisas. Eu falei um e o outro veio em seguida, né? Foi quando eu fui estuprada, aos 13 anos. Você lembra que eu te falei até da foto? Na verdade, essa foto aqui, eu tinha 6 anos. Mas nessa época eu era abusada sexualmente por vizinhos lá, perto da minha casa. Sabe? Com essa idade? Mas eu só fui lembrar disso assim, direitinho quando eu estava presa, entendeu? Aí eu conto tudo isso, né? Então, você nem lembrava disso? Não, depois... eu lembrava que tinha acontecido alguma coisa nessa época. Quando eu via essa pessoa na rua, né, desses abusadores, quando eu via, eu sentia alguma coisa diferente, assim, em relação a ele. Sim. Mas eu não sabia exatamente, né, o que era. E lá você lembrou com clareza? E lá eu fui lembrando de tudo isso. E aí, no psicólogo, você falou sobre isso? Aí ele falou de fatos importantes. Aí eu fui e contei para ele do estupro quando eu tinha 13 anos de idade. Que foi quando eu estava na casa da minha mãe, um hóspede de lá, que era pensão. E ele concretizou o estupro. Estava passando o show da Xuxa na hora. Nossa, eu tinha 13 anos, estava atrasada na escola, porque eu tinha perdido 2 anos por causa do tratamento do coração, né? E aí ele chegou e fez assim, foi uma coisa tão rápida, tão louca. E no outro dia ele foi embora. Ele nem pegou o diploma dele, porque na época era a escola agrícola. Né? E aí eu fui contar isso pro psicólogo. Imediatamente eu lembrei de uma outra coisa, que foi uma estagiária que estava na sala de aula, quando eu estava na 4ª série. Eu passava mal, né, depois disso. Eu não sei se foi exatamente por causa disso, desse acontecimento, mas às vezes eu passava mal. Eu estava conversando assim com você, de repente ficava tudo escuro, o meu coração acelerava muito. Eu já tinha feito a cirurgia, não era uma coisa física. E eu ficava com muito medo, então eu só passava quando eu abraçava alguém, para saber que tinha alguém ali perto de mim, né? Talvez era uma crise de ansiedade, pânico, ninguém sabia, ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso, né? Exatamente. E essa professora, a estagiária, eu tive a primeira vez e passou. Aí tive a segunda. E a professora mesmo, que era minha professora, ela não acreditou em mim, porque eu era daquele modelo, sabe? Ela achou que eu estava fazendo aquilo para ficar livre do castigo do dia. E essa estagiária, ela veio, me abraçou, assim, me apertou nela, sabe? Assim, eu lembro que eu escutava, eu sentia meu coração bater bem forte, até que foi acalmando. E, quando terminou, ela foi e me entregou um bilhetinho. No bilhetinho falava assim: Ednilze, gosto muito de você. Não mostre esse bilhetinho para ninguém. Tia Márcia. E foi aí que eu decidi ser professora, porque eu queria fazer isso com outras crianças que estavam passando, né, por algum problema parecido com o meu. E nesse dia eu falei isso para o psicólogo e voltei para a cela e fiz a poesia.
chamado Dois Fatos e Uma Escolha. Tá, essa foi a primeira vez, mas você teve outros encontros com um psicólogo lá? Demorava muito. Às vezes a gente pedia. Em 7 meses, você foi quantas vezes? Eu acredito que eu tenha ido. Eu acho que eu fui uma vez, para ser bem sincera. Não, Só foi essa vez mesmo? Sabe por quê? Porque assim, eu lembro que não me chamaram mais. E aí teve uma vez que eles me chamaram depois que eu tive uma queda. Eu caí lá dentro da cadeia, dentro do banheiro. Eu entrei lá andando, saí na cadeira de rodas, só para você ter ideia. E aí, depois que eu caí, eu escrevi um ofício falando, né, para o diretor o que estava acontecendo comigo. E eles negavam a domiciliar, entendeu? Demorou demais assim, para resolver o problema. Eles não resolviam o problema. E eu nem sei o que eu estava falando, mas tem hora que acontece. Foi uma vez só, acho que foi uma vez só. Aí, quando aconteceu isso, que eu escrevi esse ofício, que eles viram que eu estava assim, ligada no que estava acontecendo, aí eles mandaram me pedir, eu tinha caído. Aí eu não quis sair, eu assinei lá falando que eu não queria atendimento como psicólogo. Porque aí eles já estavam preocupados, tipo assim, de dar algum problema para eles, né? De não ter autorizado a domiciliar. Sim. E aí aconteceu alguma coisa grave comigo lá dentro. Caramba. O seu livro, você escreveu ele todo lá dentro ou uma parte foi depois que você saiu? Não, eu escrevi ele todo lá dentro, sabe? Ele... Igual eu te falei, ele chama Do Inferno ao Céu em 234 dias, que foram os dias que eu fiquei presa. O inferno não foi o que eu passei lá dentro, foi o que eu estava vivendo antes, assim, na minha cabeça. Ali foi transitório. Então, ele começa... eu conto minha história de vida, de criança. E, assim, é interessante que eu tô relendo ele, porque tem algumas coisinhas para corrigir, e tem umas coisas que eu queria que era para mudar, mas eu não quero mudar. Porque, assim, é para mostrar como que estava a minha mente ali dentro, entendeu? Entendi. Por tudo que estava acontecendo e eu ter escrito aquilo, estava mostrando meu sentimento, muita coisa, o que vinha na minha mente. Naquele momento, você estava... Aquela era a sua situação, sim, né? Às vezes eu voltava no tempo. Se você for mudar agora, é de acordo com o que você pensa hoje, né? Isso. O seu estado mental hoje, né? Eu voltava, às vezes eu estava escrevendo uma coisa, eu lembrava de uma coisa lá do passado, aí eu escrevia, eu parava aquilo e voltava, e contava aquela história. Caramba. E quando você saiu, você veio para cá? Quando eu saí, eu vim para cá. No dia que eu saí, foi uma gritaria de glória a Deus naquela penitenciária que você nem imagina. Sério? A hora que a gente chegou na porta da cela e falou Alvará, Ednilze, aí o pessoal começou a gritar glória a Deus, as meninas tudo, assim, sabe, do pavilhão, foi. E aí, assim, Priscila foi me buscar com o Breno, eles foram me buscar. E lá dentro da penitenciária eu conheci uma senhora chamada Senhora Márcia, é uma japonesa, maravilhosa, que faz um trabalho de caridade mesmo, assim, lá dentro da penitenciária. Ela faz yoga, né, com as detentas, e ela leva remédio, produtos de higiene. Tem pessoas ali dentro que é abandonada pela família. Não tem nada, não tem ajuda nenhuma, e ela ajuda essas pessoas. E aí ela estava me esperando na porta da penitenciária. Eu sou muito grata a ela. Me levou para a casa dela. E aí Priscila chegou, Priscila e Breno. E Breno ria de mim, porque a hora que eu estava voltando, aí eu via... A gente estava na estrada à noite, aí eu via uma luzinha vermelha, assim, eu achava que era o cara da polícia. Oh, meu Deus, vai me buscar de novo. Aí Breno ria demais. Desistiu de me soltar. Eu escondia de trás assim, do banco. Meu Deus! Desse jeito. Mas você fazia de brincadeira ou realmente você estava sentindo Não, aquilo? Medo de voltar para lá? Eu fiquei traumatizada. Eu nem sei se eu consigo viajar de ônibus. Eu já desci de ônibus, que eu não consigo viajar sozinha. Eu não sei se hoje eu consigo. Talvez hoje eu acredito que eu consiga, mas eu não conseguia, não. Meu Deus. Pretinha, qual foi o momento assim que você decidiu mesmo procurar ajuda para conseguir fazer um tratamento? Quando eu saí da prisão, a gente acha que agora vai dar certo. Agora pronto. Já fiquei 7 meses mesmo. Ixi, agora eu não quero saber.
Poucos dias depois, foi só eu chegar lá em São Paulo de novo. Vim para cá, depois eu voltei para São Paulo. Mas você voltou para lá por quê? Eu recaí de novo. Porque eu não sabia. Eu falava, eu quero ir ficar com o Zé. Mas não era. Eu estava indo buscar droga. Sabe? É igual eu estou te falando. Eu tinha alguma coisa errada dentro de mim que precisava de tratamento, precisava ser curada. E aí, quando o Breno adoeceu, eu fui para Montes Claros com Priscila. E, assim, eu sempre achava que agora vai dar certo. Aí eu falava, chegava lá em Montes Claros, agora eu não conheço nada, não sei onde é que tem nada. Eu tinha operado da perna direita. Meu marido tinha falecido 6 dias depois que eu fiz a cirurgia. Não. E aí eu cheguei em Montes Claros, fiquei poucos dias, de repente, né, vem um prato, a bandeja, né, o inimigo põe assim bem na frente da gente, né? E a gente vai lá e aceita, que é isso que acontece. Aí eu voltei de novo. Piorei de novo. Nossa, fiquei mal demais lá em Montes Claros. Fiquei muito mal. E aí eu abri uma igreja, bem na rua da casa que Priscila morava. A igreja Filhos da Luz. Na época não era Filhos da Luz. Era uma igreja associada com uma lá do Rio de Janeiro, chamada Pingo d'Água. E eu não sabia, eu sentava na calçada para usar droga ou para esperar alguém que ia levar para mim, sabe? E eu comecei a perceber esse movimento lá nesse lugar. Era um lava-jato, de repente começou o pessoal a tocar lá, a cantar. Eu fui perguntei à vizinha, falei assim, o que está acontecendo ali? O que é ali? Aí ela falou assim, moça, diz que ali é uma igreja, mas você não vai lá não, porque é tudo ex-drogado, ex-dependente químico. Ela não sabe o quanto que ela me ajudou. Que a hora que ela falou isso, acendeu uma luzinha aqui. Vou lá. Eu falei assim, gente, se eles são ex-dependente químico, ex-drogado, então é lá que vai ter alguém que vai me entender e vai me ajudar. E aí, um dia eu fui, conheci o pastor Tiago Malveira, que eu tenho um carinho enorme pelo pastor Tiago. Ele tem um instituto, Filhos da Luz. Ele cuida de dependente químico lá nesse instituto, só que é só para homem, né? Lá não tem espaço ainda para mulher. E ele foi na casa de Priscila, né? Eu morava com Priscila. Eu falo que ele fez igual Jesus. Eu sempre falo isso. Ele entrou lá, pegou a ovelhinha perdida, ferida, machucada, e ele só não me colocou no colo, porque eu estava muito pesada. Mas ele me levou para a igreja, e lá eu drogada. E ele começou a conversar comigo, depois o pastor Vitor também, depois veio a Andressa, a esposa do pastor, e a maioria lá dentro da igreja Filhos da Luz são ex-dependentes químicos. Se é que a gente... Né? Para a ciência, para a medicina, não existe ex-dependente químico. Mas ali são pessoas recuperadas que estão ali para ajudar na recuperação de outras pessoas. E aí o pastor Tiago me levou para a comunidade terapêutica em Bocaiúva. Você foi internada? Fiquei lá em Bocaiúva quase 7 meses também. Mas, quando eu saí de lá, eu recaí de novo. Aí vem a pergunta, né? Como que eu fiz para melhorar? É porque eu acho assim, se não curar o que te leva àquilo, você sempre vai voltar, A droga né? é um sintoma. A droga é um sintoma. Hoje eu estou fazendo um curso com Davi Silva, me ajudou demais. Hoje ele fala da dependência química com outra abordagem, entendeu? Assim, ele trabalha com a neurociência, a neuroplasticidade. É totalmente diferente dos tratamentos convencionais. Me ajudou demais ele. Mas, assim, o que acontece? Você saiu de lá? Eu saí da comunidade, eu recaí. E voltei para Salinas, não tinha como voltar para minha casa. Minha casa estava totalmente destruída. Não tinha como ir embora. Eu não tinha condições financeiras para me manter, porque minha situação realmente ficou muito grave financeiramente. E eu fiquei na casa da minha mãe, e aí foi piorando. Eu quebrei minha mão lá. Foi piorando. Eu tinha carro, perdi meu carro, perdi meu terreno, tudo. Mas você perdeu assim, você vendia para... Em função da droga. Porque eu comprava com o dinheiro que eu tinha. Acabava, eu comprava fiado. Depois tinha que pagar, aí depois vendia eu tinha coisa. Que pagar. E você sabe, a gente tem medo, né? Traficante, como é que você fica devendo? Então, eu me virava como eu podia. Só que aí eu comecei a perceber, assim, né? Eu tinha muito problema com minha irmã mais velha. Eu queria saber de onde que vinha isso, de por que tinha todo esse sentimento de raiva, de ódio entre nós. E eu comecei a pedir a Deus assim, para me mostrar o que estava errado,
em mim, o que estava errado na minha família, de onde que vinha tanta dor. Eu falava, Deus, me mostra o que eu tenho que aprender aqui, ou o que eu tenho que ensinar. E aí eu comecei a investigar muita coisa do passado. E aí eu percebi que minha irmã era uma pessoa que sofria também, de muito tempo, né? Teve problemas lá no passado em relação ao meu pai, que ela, sem querer, acabou transferindo para mim, entendeu? Uhum. E eu também não era uma pessoa fácil, né? Eu não era fácil, eu era criança que eu aprontava mesmo. Uhum. Então, eu comecei a pensar nisso e pedir a Deus para me mostrar. Aí, eu voltei para minha casa, Priscila me ajudou muito. No dia que eu voltei para minha casa, Maiane, eu falei assim, agora é o fim da picada, porque eu tive uma discussão muito grave com minha irmã e acabaram chamando a polícia para mim. Eu voltei para minha casa no carro da polícia. Eu fiquei com medida protetiva, fizeram isso. Você não podia... Não podia aproximar, né? Porque no dia ela falou uma coisa lá, né, que me feriu, foi lá na ferida do meu coração mesmo. Foi bem na ferida mesmo. Um gatilho, né? Foi. Aí eu usei muita droga esse dia, eu perdi a cabeça. E eu comecei, eles falam que eu briguei, eu não lembro direito, não sei contar, eu lembro de alguns flashes, assim. Eu bati a porta quebrou o vidro. E aí, no outro dia, eu acordei na minha casa. Minhas coisas estavam lá e eu estava lá. Eu em cima dessas roupas, aquela bagunça toda. Quando eu fui ver, não tinha nada para comer, só tinha água na geladeira. Meus remédios tinham ficado na casa de minha mãe. E aí eu comecei a chorar muito, E aí eu falo assim, realmente a gente colhe o que planta. Nesse dia, uma pessoa me ligou e eu comecei a chorar, minha prima, né? E eu falei para ela que estava acontecendo, que eu tinha voltado para minha casa, que eu não tinha nada. Ela falou assim, Preta, eu não tenho como te ajudar, mas eu vou conseguir ajuda para você. E, de repente, pessoas de escolas que eu trabalhei, sabe, que eu fazia trabalho na escola, arrecadava alimentos, sabe, para doar para as pessoas carentes. E, de repente, começou a chegar cesta básica na minha casa. Eu fiquei muito tempo comendo dessas coisas que eu recebi nesse primeiro dia, quando eu voltei para minha casa. E aí, assim, eu percebi que o ambiente ali, eu estava doente, minha família estava doente também. Eu não ia melhorar, sabe, ali dentro, não ia conseguir melhorar. E, quando eu voltei para minha casa, eu fiz a poesia A Casa da Vovó Pretinha, que é dar nome ao meu projeto. Priscila veio, me ajudou, cuidou minhas netinhas, e quando elas foram embora, eu senti um vazio tão grande, tão grande. Eu lembrei de tudo que tinha acontecido, né? Meu marido, minhas netinhas, lembrei tudo. E aí eu falei, eu não vou me permitir ficar sozinha. E eu fiz essa poesia nesse dia, nessa noite. E eu ganhei o concurso, estou classificada em primeiro lugar. Foi com essa poesia? Foi com essa poesia, hoje que eu fiquei sabendo disso. E... Então, assim, quando eu voltei para minha casa, eu tive uma oportunidade assim, de fazer esse autoconhecimento, fazer essa viagem dentro de mim. Mas você foi fazer isso sozinha? Você foi fazer isso com a ajuda de alguém? Primeiro, sozinha. Aí eu fui no CRAS, Deise me ajudou demais. Uma amiga minha foi comigo no CRAS, eu estava drogada. Eu comecei, assim, a diminuir, entendeu? Começou a melhorar. E aí eu fui no CRAS, eu cheguei lá, eu estava totalmente drogada. E eu falava, Graça, eu quero voltar para a comunidade, me leva para a comunidade, arranja um carro para me levar para a comunidade. E ela falava, você quer o carro ou você quer que alguém segure a sua mão? Eu falei, as duas coisas. E ela falou, moça, fica aqui, vai para o CAPS-AD. E aí ela foi, sabe, me falando que o tratamento em liberdade era muito melhor. Foi quando eu resolvi procurar o CAPS-AD. Eu comecei assim, mas eu não dei continuidade, parava, né? Aí, um dia, eu falei para a doutora Grace, né? Falei, doutora Grace, eu quero ficar aqui, os 14 dias. Aí ela marcava, e sempre tinha uma desculpa. Ela falava, então fica aqui tal dia. Eu falava, não dá não. Mas ficar lá? É porque lá pode ficar até 14 dias. Eu acho isso excelente. Ela veio aqui, doutora Grace, ela é maravilhosa. Doutora Grace é maravilhosa, eu devo muito a ela. O dia que eu cheguei lá, ela viu que eu não estava bem de jeito nenhum. Aí ela falou assim, você vai ficar aqui hoje, Ednilson? Eu falei, hoje não, doutora, minhas netinhas vão chegar. Não, você vai ficar aqui hoje. Eu falei, mas minha mãe vai fazer 80 anos, dia 27 de julho. Não, você Mil vai ficar desculpas. Aqui hoje. Não, mas minhas roupas... Não, nós vamos lá buscar. E foi buscar. E eu fiquei lá 9 dias. Eu saí de lá dia 26 de julho. E ela me fez um desafio. A doutora Grace é danada. Ela falou assim, ó...
fiz crochê, ela falou assim, eu não vou comprar hoje. Mas se daqui 30 dias você voltar aqui, Ednilson, sem usar nada, eu vou querer um desse. Eu fiquei assim, menina, eu voltei para casa, assim, sabe? Com aquelas coisas na cabeça. Minha cabeça tinha mudado. Eu não sei exatamente como, mas alguma coisa mudou na minha mente. E aí teve o aniversário de 80 anos da minha mãe, na casa dela. Eu peguei o microfone, eu olhei para minha mãe e falei para ela que eu tinha tido mágoa dela, mas que eu estava ali para perdoar e para pedir perdão. E foi assim, um momento marcante na minha vida, porque dia 27 de julho foi o primeiro dia do ano passado, dia do aniversário da minha mãe, que eu fiquei limpa, por livre e espontânea vontade. Então, eu comecei assim, eu baixei um aplicativo no celular. Naquele momento que você falou aquilo com a sua mãe, aquele peso de fato saiu? Saiu. Aquela mágoa ali? Saiu, assim, porque, igual eu te falei, muita coisa a gente vai carregando, porque coisa inconsciente dela, que ela também não teve culpa de muita coisa, você entendeu? Então, e a gente erra mesmo, a gente é mãe, a gente erra, a gente acerta. E eu não conseguia ver as coisas boas, eu só via as coisas negativas. É que a gente acha que os pais da gente, eles não são humanos, né? Eles têm que ser os perfeito, heróis perfeitos, mas é meu pai. Não, é humano igual a gente, erra também, está fazendo o que dá conta de fazer, né? Então, nesse dia foi um marco para mim, porque eu resolvi me perdoar também. Eu fiz uma não sei se a gente chama de regressão, assim, eu fiz sozinha. Eu fui lá naquele lugar onde que tinha aquela menina sendo abusada, lá no meu pensamento, aquela menina de 6 anos, e eu peguei na mão daquela menina e eu falei, eu vou cuidar de você, entendeu? E trouxe essa menina para cá. E ela está aqui comigo, então eu cuido dela, essa menina que precisava ser cuidada, entendeu? E aí eu fui entendendo, me conhecendo. Eu fazia uma caminhadinha de 5 minutos, 10 minutos, por causa do meu problema no quadril. E continuei firme no tratamento no CAPS-AD, na terapia, com as psicólogas. A medicação é muito importante. E minha mente foi se abrindo, sabe? Foi maravilhoso o que foi acontecendo. E uma coisa muito interessante, Grazi, eu sempre, quando tinha alguma coisa, a Grazi me dava oportunidade para eu ler uma poesia, para eu contar um testemunho. Isso me ajudou demais. Grazi é do CAPS-AD? Ela é a coordenadora da saúde mental. E ela começou a me dar essa oportunidade. E aí eu comecei a contar minha história, ajudando aqueles que estavam chegando. Isso foi me dando força para eu continuar também. E meio que te dá uma responsabilidade. Nossa, eu estou sendo exemplo, eu não posso fraquejar, né? Exatamente. E foi maravilhoso. Até que, quando completou 1 ano, eu recebi alta. 1 ano? 1 ano. E já está com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Que você está limpa. Graças e agora, você não usa nem álcool, nem cigarro, nem droga, nada? Não sinto vontade. Nada. Não estou tomando mais medicação. Sério? Eu já passei, sim, por essa fase. Mas, assim, a dependência química é uma coisa que tem que ter atenção contínua. Sim. Eu percebo quando eu não estou bem, assim, sabe? Por exemplo, assim, eu moro sozinha, e às vezes eu fico muito tempo deitada. Aí eu percebo que eu estou ficando muito deitada. Aí eu comecei a fazer um curso à noite de cuidador de infantil, no Prediliano. O bom do autoconhecimento é isso. Você começa, você sabe seus sintomas, assim, né? Nossa, eu estou ficando muito deitada. Eu me conheço. Eu estou ficando muito deitada. Isso vai me levar a isso. Preciso fazer alguma coisa, né? O ambiente, às vezes a bagunça, a sujeira, entendeu? A gente eu já começo a identificar. E os gatilhos, assim, eu achei tão interessante hoje quando eu fui no CRAS, que eu sentei exatamente no lugar que eu sentei a primeira vez quando eu fui lá drogada. E Deise sentou no mesmo lugar que ela sentou. E aí, quando eu de repente, veio aquele sentimento, assim, eu falei, Deise, nós estamos no mesmo lugar da primeira vez que eu vim aqui. Eu acho interessante que você guarda tudo. Você sabe exatamente a data que foi tal coisa. Eu estou querendo mais água. Essa aqui esquentou. A minha também está acabando. Tipo assim, você guarda tudo, né? Assim, tudo tem uma importância. Assim. Eu, durante um bom tempo, né, eu comecei a estudar. Doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, psiquiatra, eu sou apaixonada com aquela mulher. Ela contando a história dela, que ela é TDAH menina, eu me identifiquei demais. Ela é maravilhosa. Sabe, com muita coisa dela. E, assim, eu comecei a me conhecer. Quando eu fiz esse autoconhecimento, eu comecei a
traçar Obrigada, estratégias para lidar com determinada situação. E assim, isso foi me ajudando demais. Você começou a evitar ambientes, coisas assim, pessoas. Os amigos diminuíram? Eu não tenho mais... Eu tenho amigos, mas não os mesmos amigos. Aqueles amigos, não, zero. Não, hoje, assim, eu quero é ajudar. Se algum deles quiser vir comigo, é isso que eu quero, ajudar. Mas a gente precisa evitar, não é desfazendo de ninguém, é porque você precisa, né, construir uma nova realidade para você. Você não adianta... Por que eu fiquei presa, saí, voltei para a droga? Eu fiquei na comunidade, voltei para a droga. Então, assim, eu precisava mudar os hábitos, mudar tudo. Mudar ambiente, mudar pessoas, mudar pessoas, mudar tudo. E sobre autoconhecimento? Você foi fazer algum curso? Como é que é? As pessoas que te atenderam te orientaram sobre isso? Eu não fiz curso, não. Eu estou fazendo um curso assim agora, já estou prestes a receber o certificado como terapeuta, mas assim, igual eu te falei, é totalmente diferente da abordagem que tem hoje. A maneira como o doutor Davi Silva aborda a dependência química. É muito interessante. Inclusive, precisa falar mais de dependência química, porque as drogas estão aí, é a principal causa de outros crimes, porque através da droga vem outros crimes, né? E os 12 passos do NA, por exemplo, do AA, do NA, é de 1935. Nós estamos em 2024. Nossa! Então, hoje a gente faz uma abordagem diferente, sabe, dos 12 passos. Aí tem os 12 passos, mas com outra visão, totalmente diferente. Porque, assim, quando você começa a colocar assim na cabeça, a droga, a dependência química é uma doença incurável, fatal, não sei o quê. Eu vou tentar mudar. Você já está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Só você tenta, mas você não conseguir, você é doente, entendeu? Assim, eu tenho que seguir o que a medicina fala, claro. Mas é preciso abrir o leque, entendeu? Olhar a dependência química de uma outra forma. Então, assim, realmente, né, você ficou condicionado. Você não nasce dependente químico, você se torna um. Por quê? Porque você usa hoje, aí passa um tempo, você usa amanhã, você usa depois. Então, você precisa fazer uma reconfiguração na sua mente para você melhorar. Porque, assim, o que não ia adiantar? Eu ficar só tomando a medicação é importante, tudo é importante, é uma série de fatores. Não adiantava ficar só tomando a medicação, só na comunidade. Eu tinha que criar estratégia para poder recomeçar minha vida, entendeu? Criar novos hábitos. E sanar também aquelas questões. É principal. Desde a infância. Eu falo que a gente gente precisa cuidar muito da nossa criança interior, porque a infância é um terreno que você caminha a vida inteira. É fundamental. É fundamental. Enquanto eu não fiz essa busca, sabe, entender certas coisas. Eu tinha mágoa do meu pai, porque meu pai nunca me criou, tinha me abandonado. E hoje eu lembro com carinho de pequenas coisas que eu vi meu pai fazer. Meu pai tocando violão, Jovim, que trabalhava na escola agrícola, Jovini, né, que ele falava. Ele bem debilitado pelo câncer, eu lembro com carinho dele tocando a música da professorinha para mim na minha casa. E a droga não me deixava, a mágoa, sabe, não me deixava. A mágoa apaga os momentos bons, né? Hoje eu lembro assim, de coisas assim com minha mãe, sabe? Assim, eu fico assim, pensando, meu Deus, que oportunidade que Deus está me dando. Porque eu estou viva aqui hoje por milagres. Não foi só um livramento, foram vários. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de reconstruir, sabe, esse relacionamento com minha mãe. E eu acho tão bonitinho, eu falo assim, que ela não me elogiava, nem nada. E ela fala assim, tem hora que ela fala assim, Preta, eu olho para você e vejo uma criancinha. Eu acho tão bonitinho ela falar, sabe, essas coisas. E isso é maravilhoso. Eu olho para trás, Maiane, e eu falo que eu sou privilegiada. Teve amigos meus que morreram em uso da droga, em função do uso, assim, ou porque estava indo buscar, ou porque estava brigando. Eu mesma, eu fui agredida por um homem, porque eu estava indo para a casa desse homem porque eu queria usar droga. Eu ia para lá para usar droga, para beber, porque lá eu ficava à vontade, ele me deixava. E um belo dia ele resolveu me agredir lá e pegou a faca, saiu correndo atrás de mim. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, quando fala que a droga é uma doença fatal, é nesse sentido, porque se você não morrer pelo uso, às vezes você se coloca em risco, em situações de risco, né? E hoje sua família, assim,
eles devem ser muito... Nossa, a felicidade deve ser imensa, né? De te ver assim. Como é que é? Olha, O que eles falam? Eu nunca tive um tempo assim de tanta paz com Deus e com minha família. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Quando a gente resolve mudar, sempre vai ter alguém que vai jogar na sua cara. E, às vezes, é a própria família. Você está entendendo? Eu preciso falar isso, porque não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Você vai enfrentar. Então, tem coisas que, às vezes, assim, se acontecer de alguém falar alguma coisa, hoje eu ouço aquilo, mas eu penso assim, eu não preciso sofrer mais por isso. Eu já fui perdoada, eu já me perdoei, Deus já me perdoou, hoje eu sou uma nova pessoa. Então, eu não admito assim. Se quer falar, fala, a pessoa tem todo direito. A confiança demora para a pessoa reconquistar. Só que tem aquela coisa forte, né, de eu chegar na casa da minha mãe falar assim, ela fala do jeito dela, Preta agora está comportada. Sabe como é que é? Então, Sim. assim, é um reconhecimento. A minha irmã mais velha, que cuida mais da minha mãe, né, que é Fátima, como a gente está falando, ela, assim, eu estou construindo um relacionamento com ela. Eu não via qualidades nela, hoje eu vejo qualidades nela. Entendeu? E vice-versa, ela me ajuda, né? Eu faço o que eu posso, às vezes, para ficar com minha mãe, eu deveria fazer mais. Às vezes, a minha condição de saúde não me permite fazer muita coisa. Mas é uma construção, todos os dias. Quando eu acordo, eu olho assim, sabe, para o céu, eu sempre falo isso, eu olho para o céu e eu agradeço a Deus por mais um dia, por eu estar viva, por eu estar bem, eu estar lúcida. Eu estar em sobriedade, não tem preço isso, sabe? Verdade. E o seu livro, quando que ele vai estar disponível? Ô, Maiane, eu estou em busca de recursos, sabe? É uma luta muito grande. Eu fiz uma rifa na família, eu estou recomeçando do zero. Eu perdi tudo por causa da dependência química. Eu perdi meu marido, perdi carro, perdi terreno, perdi tudo, dinheiro, não é tudo. Mas hoje eu estou recomeçando, e isso é muito bom, recomeçar. E uma das coisas, né, que eu estou nessa expectativa desse livro é recursos. Só estou dependendo dos recursos mesmo. A gente fez uma rifa, consegui colocar ele, fazer a capa, né, a diagramação, o registro, já está tudo assim. Aí está faltando corrigir algumas coisinhas. Já entreguei ofício para o prefeito, com alguns vereadores aí, vamos ver, né? Tem quantas páginas? 200, acho que é 256. Nossa Senhora, 256. É porque tem a parte, né, do livro, tem as poesias, eu coloquei em anexo. Tá. Então as poesias estão aí também. Então, estão todas aqui. Muito bom. Tem como você... eu quero saber uma coisa, gente. Eu não podia esquecer disso. Seu casamento. Tá. Como é que foi seu casamento? Você casou lá no Posto de Genipapo mesmo? Casei de bota. De bota. Igual Sula Miranda, minha filha, a rainha dos caminhoneiros. E vou te falar mais, ela ia vir no meu casamento, ela só não veio porque em Salinas não tem aeroporto. Ela ia ter compromisso. Naquela... No outro dia, na época. E aí ela mandou um vídeo, mandou um chapéu autografado. Na hora do casamento foi lindo demais. Eu de botona, de vestido branco, assim. Aí entrei com a coroa e na hora colocaram o chapéu na minha cabeça. Falaram que se alguém te mandou um presente, colocaram o chapéu. E aí passou no telão, depoimento. Passou no SBT, meu casamento. No Brasil Caminhoneiro. Nossa Senhora! Vou mandar no WhatsApp para você ver, viu? Manda lá para mim. Assim, de 1 minuto, acho que é 1 minuto e meio. Eles contando a minha história. Que bacana, gente. Daqui a pouco você vai estar lá contando outra história, né, de sua vida. Sim, se Deus quiser. Sim, se Deus Imagina. quiser. Que legal, gente, de bota. Depois você me manda fotos, viu? Tá, olha, uma coisa que eu acho legal para você fazer é você alimentar aquele Instagram seu, que não tem nada lá. Não tem nada. Muda aquilo lá. Você precisa estar presente, né, lá, sabe? Você precisa inspirar outras pessoas, entende? Que a internet, ela quebra essa barreira geográfica, né? Você consegue atingir pessoas, tocar pessoas que você nunca conheceria na sua vida, né? Ou você nunca vai conhecer, assim, pessoalmente. Então, vai lá, sua história. E agora com esse projeto, né? Esse projeto Provoca. Pois é, Provoca. Você tem que falar disso lá também, coloca esse trem todo lá. Hoje você me mandou 2 vídeos que tinham que estar lá, gente, na internet. Tem que colocar lá.
E aí, como que surgiu o projeto? Ó, o projeto, assim, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário, sempre. Quando eu dava aula, eu aprendi a aula coletiva com Dona Débora, que foi minha diretora, né? Débora Simões? Débora Simões. Ela veio aqui também. Nossa, ela é vi, maravilhosa. Eu assisti. Então, quando eu dava aula no Lídio Duque, ela falou que era para reunir as crianças, né? E fazer uma aula coletiva toda semana. E eu comecei assim, aí eu tomei gosto pela coisa, né? Eu já gostava de contar história da Bíblia na Igreja Batista quando eu frequentava, né? E aí eu comecei a fazer, eu trabalhava na escola, mas eu fazia o trabalho paralelo, voluntário. E com essa história toda, né, que aconteceu comigo quando eu retornei para minha casa, aí eu fiz a poesia, a casa da Vovó Pretinha. E eu estava pensando no nome de um projeto. Eu sempre gostei de trabalhar projetos, sabe? Eu gosto de movimento, de música, sabe? Essas coisas. E aí eu estava um dia tomando banho, veio na minha mente, assim, eu lembro que eu dei um grito, assim, acho que os vizinhos pensam assim, essa aí é doida mesmo. Eu gritei, provoca! Projeto, voluntário, e cá, casa da Vovó Pretinha. A poesia estava pronta, né? E aí eu faço uma homenagem ao meu gênio, eu coloco um emblema lá, Breno Vive, porque a gente lembra muito daquela alegria dele, né? E ele também gostava muito de fazer trabalho voluntário. E aí eu comecei, fui convidada para ir num aniversário, né, o ano passado. Primeiro, Grazi me chamava no CAPS. Foi a primeira vez que eu apresentei o Provoca, foi em dezembro do ano passado, né, na confraternização, e foi bem legal. E eu fiz sobre uma dinâmica lá, a culpa, o medo, o perdão, e aí deu certo aquilo ali. E o pessoal começou a me convidar. E aí eu comecei a atender crianças. Quando é criança, eu conto historinha, né? Faço uma coisa bem infantil mesmo. Eu tenho 2 fantoches, que é o Tião e a Juju, que me acompanham. E adolescentes, eu faço assim, escola, eu faço mais um trabalho preventivo. Falo mais da prevenção de droga. Eu vou em APACs, em instituições de dependentes químicos. Eu fui lá em Montes Claros esses dias e foi bem, bem forte o trabalho lá. Eu ouvi muita coisa, sabe? Eu conto meu testemunho de vida e levo esperança para mostrar, eu consegui, né? Deus é poderoso, mas a gente precisa fazer a parte da gente também. Então, eu mostro isso. Você mostra que é possível, que né? é possível se recuperar. E hoje eu tenho isso como um propósito. Sim, bacana. Pretinha, você tinha falado, lá atrás, você falou sobre suas irmãs que tinham cabelo liso e você tem um cabelo cacheado, né? Isso hoje não é um problema mais, né? Não. Que eu tô vendo aqui que seu cabelo tá tão bonito. Não, eu até fiz questão de mostrar meus cachos, porque durante muito tempo eu alisava meu cabelo, eu cheguei a colocar mega ré. Eu escutava, né, quando eu era pequena, cabelo ruim, cabelo de bombril, aquelas coisas todas. Não, assim, não estou falando que era das minhas irmãs. E também as pessoas não acham que isso está machucando. Né? Ainda mais naquela época. Mas né? machuca. Hoje está mais divulgando esse negócio do bullying, né? Então as pessoas têm mais cuidado. E aí, quando eu cheguei na comunidade, eu pedi para raspar a minha cabeça. Sério. Eu tava naquela primeira que você foi? Na comunidade. E eu pedi para raspar a minha cabeça. E não tinha, né, como raspar, mas cortado bem curtinho mesmo. Deixou e ele estava alisado, né, na época? Ele estava alisado uma parte, mas como tinha muito tempo que eu não estava cuidando de mim, né, então estava uma outra parte que estava crespa, precisando de alisar. E aí uma parte estava branca, outra estava preta, entendeu? Aí cortou e aí cortou tudo. E aí, quando esse cabelo meu começou a nascer, lá na comunidade tinha, né, uma monitora chamada a Leide Kelly. Eu amo de paixão. Leide era muito engraçada. Aí, um dia, eu fui convidada para dar um testemunho no Centro Cultural lá. E ela veio, sabe, arrumando esse cabelo, fazendo esses cachinhos, com o maior cuidado, com o maior carinho no meu cabelo. Quando eu me olhei no espelho, que eu vi aquela gata, sabe? Você se acha maravilhosa. Achei. Eu falei, gente, essa sou eu, entendeu? Assim, aí tudo começou ali. Então, o meu cabelo foi crescendo e eu não aliso mais de jeito nenhum. Vai Por ficar favor, assim. não alisa, não. Teve um dia que eu fiz escovinha, cheguei Lília falou, não, essa não é você, Denise. Não vai fazer escovinha. Mas é muito bonito. O meu então, o cabelo é uma parte muito importante, né? Principalmente para a mulher. Eu acho que, no seu caso, vem de você se aceitar, de você se Exatamente. reconhecer, né? Se reconhecer, talvez se venha aceitar. desse lugar.
Então, hoje você está felizona, mas assim, a gente sabe, e é bom deixar claro, que esse processo não é fácil. Não, né? não Nunca é vai ser fácil. fácil. Nunca vai Você ser precisa fácil. sempre estar atenta, né? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se ninguém fez por você, faça você mesmo. Porque tem coisas que não adianta. E também, por mais que as pessoas façam, Se você não se fizer... você não fizer, não adianta. Ô, Pretinho, eu falo assim, às vezes uma pessoa está nessa situação e ela quer muito mudar. Ela querendo mudar já é muito difícil. Imagina se ela não quiser, imagina se ela não fizer a parte dela, é impossível. É Não verdade. O primeiro passo é querer. Assim, ó, Maiana, eu sofria muito, assim, eu via tão dividida, porque eu queria sair, mas eu não conseguia, eu não entendia. Aí vinha a culpa, né, o peso da culpa. Eu tentava, né, recaía de novo. E, assim, e às vezes a gente precisa de alguém para te dar uma mão. Eu agradeço muito a Deise, lá do CRAS, a doutora Grace, que desde mesmo ela olhou para mim com compaixão, sabe? Não como as pessoas olham, discriminando, sabe? Tá vendo? Pretinha, ela tinha cá, tinha aquilo, já olha assim, sabe? Colocando a gente mais para baixo. E a gente já não está bem. Então, aquilo ali fere, machuca. A gente fala, não importa, não, mas a gente importa, assim, a gente é humano. Então, eu sou muito grata, porque realmente teve pessoas na minha vida que fizeram uma diferença para mim. E hoje é o que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas também. Vai dar tudo certo, já deu certo, né? Tem como, para a gente encerrar aqui, eu adorei conversar com você, adorei ouvir sua história, muito mesmo, gostei demais. Tem como você, como é que fala, declamar um poema, alguma coisa assim? Sim. Tem? Tem, sim. Eu vou falar A Casa da Vovó Pretinha. Por favor, né? Que hoje ele foi... foi contemplado. Foi contemplado, você ganhou aí. Então, eu vou recitar, então, esse poema. A Casa da Vovó Pretinha. Era uma casa muito engraçada. Só tinha paredes e teto. Não tinha mais nada. Todos podiam entrar nela, sim, porque a casa parecia não ter fim. Na hora do almoço, era sempre uma alegria. Vinha meu genro, nora, filho, netas e filha. De repente, minha netinha Sara, tão pequena e inocente, disse algo tão bonito que tocou no coração da gente. Vovó Pretinha, a sua casa é toda estragada. As paredes parecem que vão cair. Mas, para mim, é o melhor lugar do mundo, porque a senhora está aqui. Depois de alguns anos, veio Laurinha e disse, como um anjo de luz, Vovó Pretinha, a senhora precisa de um remédio, e o remédio é o Senhor Jesus. Então, nesse primeiro dia em que retorno a este lar, um amigo bem querido, desejo que venha comigo morar. Esse amigo tem vários nomes: Jesus, Rei, Salvador, Emanuel. Eu quero chamá-lo de Espírito Santo, para que encha essa casa com sua doce presença, até nos encontrarmos no céu. Que lindo! Realmente, dá para ficar em primeiro lugar mesmo, não tinha como não. Muito bonito. Obrigada. E você tem vários outros, e inclusive esse está no livro também, né? Está no livro também. Está no livro também. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o seu Instagram, que, por favor, vá postar coisas lá e falar com as pessoas, se conectar com as pessoas e contar a sua história. Por favor, faça isso. E vocês, por favor, sigam Ednilze lá, Pretinha. Coloca Pretinha lá também. Né? Coloca lá para as pessoas saberem. Colocar. Então, onde que as pessoas encontram sua arte para comprar? Porque você hoje faz crochê para vender, né? Você empreende com crochê. Sim, o crochê foi uma coisa que sempre me ajudou, me acompanhou, né, muito tempo. E na minha casa mesmo, pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp. Então, pelo seu WhatsApp, encomendas, né? Eu faço para vender, assim, mas eu gosto de pegar mais encomendas. Né? Mas então, se a pessoa for lá no seu Instagram, te mandar uma mensagem, você passa seu telefone e a pessoa conversa com você, né? Sim, sim. E aí a gente já combina. Sim. Tomara que eu consiga muitas encomendas. Tomara. Vamos divulgar o crochê de Pretinha. Aí depois é o livro. Depois o livro. Vem aqui.
aqui para te Por mostrar. favor, pode trazer aqui Viu? para a gente divulgar seu livro. Eu estou morrendo de vontade de ler. Com certeza eu vou ler seu livro. Sim. Pretinho, adorei conversar com você, mesmo. Muito, gostei demais e que você tenha muito sucesso e que você inspire muitas pessoas a mudarem de vida também, como você mudou, como você transformou a sua. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Maiane. Eu já te conhecia de bem pequenininha, né? Mas só fui saber depois que Priscila falou quem era. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Fiquei um pouco nervosa, assim, no começo. Ficou nada. Oh, ficou nada. Fiquei sim. Você fala super bem. Não, fiquei, nada. Mas eu espero que tenha conseguido passar o recado e agradeço você. Que Deus continue abençoando esse trabalho, viu? Dando essa oportunidade para pessoas, né, que precisam falar, contar sua história de vida, né? Amém. Muito Amém. feliz. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Vocês gostaram? Quem não mandou esse vídeo para um monte de gente, manda agora para todo mundo conhecer essa história incrível. E se inscreva no canal. Siga a gente lá nas redes sociais, inclusive ela também vai lá seguir. Interajam com a gente lá em todas as outras redes sociais, a gente vai adorar interagir com vocês. E entra aqui no canal e assistam vídeos de outras mulheres. Só tem mulher incrível aqui nesse canal, só vem mulher maravilhosa aqui. Então vão aqui, tem muitas histórias legais, muitos assuntos interessantes. Entra e assista outros vídeos. E ativa aqui também o sininho para que vocês não percam nenhum bate-papo. E sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui. Muito bom!